Canal Assembleiano Apologista. Pois eu queria que o Euler Lopes comentasse também do versículo 3 aí, a palavra no grego aí, cara. Qual? Depois eu queria que o Euler desse uma comentada sobre o versículo 3 aí de Hebreus 1, versículo 3, a palavra caracter que aparece aqui, expressa a imagem do Deus invisível. Ah, sim. A gente já fala com o Euler, já pede. Caractere está junto com hipotáceos. Acho que é hipotáceos. Vem de hipóstasis. Se alguém quiser diminui Jesus, Euler, em alguma coisa, esse versículo aí, versículo 3? Como é que é? Eles usam para diminuir a Jesus, né? Não tem como. Até porque, olha só, para falar de substância é hipóstasis, eu não estou vendo a palavra grega, mas para falar de substância é dessa forma, hipóstasis. Tá? Substância. E antes da palavra substância, em Hebreus 1:3, tem a palavra caracter. E caracter é impressão, exatidão, é alguma coisa exata. Quando alguém quer falar alguma coisa exata, moedas. Pois Hebreus 1:3 aí, tá? Se você quiser ler no grego. Cadê? É 1:3, hein? Ó. Isso. Com epaugasmas tes doxas que caracter tes hipostácios. Só essa expressão. Cai caracter tes hipostácio. Ele é caracter, ele é impressão. Tes hipostácio. Literalmente, impressão da substância. Substância. Literalmente, aqui é impressão da substância. A gente coloca característica, você coloca como é? A característica, tem toda a característica, mas ali é a impressão da substância. Tá? Impressão da substância. E por que falar de substância? Aí a tradução que vai de literal para dinâmica, ela vai assim, ele é exata expressão do seu ser, ele é idêntico ao seu ser, ao ser dele, seu ser, nesse sentido. Ele é exatamente idêntico, essa é a ideia do texto grego. Ele é a impressão exata. Como é que eu vou dizer que Jesus Cristo é um ser diferente se aqui está caracter, tem hipostácios? Entendeu? É um tiro no pé deles, né? Porque... Com certeza. Aqui está dizendo, aqui é mais forte ainda no grego, porque fala de uma impressão exata. Exata. Como é que alguém pode ser exato e que nem Deus? Exatamente igual. Quando vai lá no Lexo, o Euler, tem uma parte que fala sobre as moedas, nessa exata palavra aí, sobre impressão de moeda. Agora, veja só, a impressão de moeda. O Testemunho de Jeová fala assim, mas se Jesus uma cópia, ele nunca vai ser o original. Ok, mas vamos pegar aqui o exemplo de impressão de moedas. A impressão de moedas, por exemplo, a moeda que ela é a cópia da primeira moeda, ela tem o mesmo valor da primeira moeda. Ela é idêntica em peso. Se a primeira moeda tiver 1 grama e ela for de ouro, a segunda cópia não há diferença em valor. A palavra de fato é usada para impressão de moedas mesmo. Entendeu? Mas aqui no texto é para chegar próximo, para o autor chegar próximo do que ele vai dizer. Ele vai dizer, ele é exatamente, é que nem Paulo, ele é igual a Deus. Paulo é Isaceu, ele é igual a Deus. É o que está dizendo. Aqui está dizendo que ele é expressa substância dele. Por que expressa substância? Aqui o autor está dizendo que Deus é uma substância. E diz que exatamente é idêntico a essa substância, é expresso. E diz que aqui é Jesus. Ele é impressão exata da substância. Gente, se isso aqui... Muito forte, não tem como. Se isso aqui não é... Cara, está além da nossa imaginação. O autor até teve dificuldade de trazer uma palavra em grego para trazer aqui exatamente como. Isso aqui é só um aproximado. Gente, é só um aproximado. A linguagem humana é só um aproximado. É muito mais. Ele é muito mais, não tem como expressar a linguagem humana. Por isso que ele merece toda a honra e toda a glória, como diz o livro de Apocalipse, né?
Euler, e se eu falar assim que Jesus, por ser o filho, gerado da mesma substância, ele possui essa exatidão da substância? Está correto? Como é que é? Se eu disser que o filho, por ele ser gerado da mesma substância, contendo a mesma substância do pai, igual um filho contém a substância do seu gerador, seria isso aqui, né? Exatamente. É a forma para ele dizer. Exato, se Jesus tivesse uma substância diferente, se ele fosse criado, aí sim, a substância dele seria de anjo. Aí nunca aqui seria exata. Exatamente. Todo o poder de Deus, não vem do dedo de Deus, necessariamente, não vem da boca em si, que Deus é um ser espiritual. Ele é destituído de qualquer tipo de corpo e matéria. De matéria. Somente Cristo Jesus que essa dimensão de que ele, por meio do seu filho, ele faz coisa. É gigantesco isso. Dentro desse pressuposto, Jesus, como é que Deus, é só uma linguagem humana. Deus gerou Jesus, né? Gerou o Logos. Deus gerou o Logos, a sua palavra. Como é que o Logos não pode ser exatamente idêntico àquele que ele gerou? É em poder e magnitude, que é a mesma substância, não é substância diferente. Como é que eu pegar uma água aqui? Eu tenho um oceano. Eu pego uma água na minha mão aqui, separo do oceano e vou dizer que essa água é diferente do oceano? É a mesma, meu amigo. É a mesma substância, não tem condições. Substância não se somam. Não, é triteísmo. 1 mais 1 mais 1 não é igual a 3. Substância não se multiplicam, pelo amor de Deus. Boa, muito boa. Substância não se... Como é que eu multiplicar óleo? Uma água, 2 águas, 3 águas? Eu botar em 3 na minha mão aqui? Não existe. Tudo água. Tudo água, meu amigo. Viu? A Bíblia fala lá em João 1,18 que Deus ele não foi visto por ninguém. Mas o Filho unigênito que está no seio do Pai o fez ser conhecido. Por isso que ele é... Mas ali, a palavra mais próxima ali dos manuscritos mais antigos, que também está até na tradução do Novo Mundo, é Deus unigênito. Chamaram ele, foi de Deus unigênito. Por quê? Como ele é gerado, ele tem que ser Deus, não tem que ser outra coisa. Alguns manuscritos trocaram a palavra Deus por filho. Entendeu? Filho. Nesse sentido. Mas a palavra lá mais antiga é Deus unigênito. A King James Ferreira de Almeida tá Deus unigênito. Porque ela segue o manuscrito mais antigo. A King James é filho unigênito. Canal Assembleiano Apologista.